Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra, eu vou passar alguns recados. Mudou o dia da palestra musical doutrinária Vansan, tema Terapia Musical do Amor, será no sábado, dia 15 de agosto, às 19h30. Por conta do distanciamento social, nós informamos que haverá um limite nas cadeiras desta casa. Então, as pessoas que desejam participar da palestra do Vansan devem vir um pouquinho mais cedo para se acomodarem confortavelmente, mas se por um acaso os lugares estiverem esgotados, nós pedimos a paciência e a colaboração de todos, porque, mais uma vez, será limitado e no momento oportuno, então, não poderão adentrar mais por conta de todo este isolamento. Nós agradecemos desde já a colaboração de todos. A campanha do alimento, onde solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas, que serão distribuídas às famílias assistidas pela nossa casa. Nós agradecemos a colaboração de todos. E também para a fralda descartável infantil, quando nós pedimos fraldas de tamanhos médios para serem doadas aos bebês do grupo Mamãe Bebê, que é um grupo de profissionais da área da saúde que acolhem estas gestantes e elas são assistidas dentro de suas necessidades materiais, mas é claro, também com suas necessidades morais e espirituais são todas bem assistidas. Nós agradecemos a colaboração. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai e Senhor, por esta oportunidade que temos de adentrar esta casa abençoada e nos reunirmos em seu nome. Senhor, que possamos nos elevar neste momento e auxiliarmos o plano espiritual que trabalha ativamente para beneficiar todos que se encontram aqui e também à distância. Que estes abnegáveis trabalhadores do Senhor possam agir mediante os nossos merecimentos e que nós sejamos gratos e sabedores do seu amor por nós. Se for possível, peço a permissão para contar com o mentor Erasmo Gurgel neste momento, para que ele possa dar andamento ao seu trabalho. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema assistência espiritual. Segundo a Federação Espírita Brasileira, assistência espiritual é o trabalho realizado pelo plano espiritual, com o auxílio de passistas e médiuns que possam atuar nas mentes em desequilíbrio de todos aqueles que adentram o centro espírita buscando ajuda e também dos seus frequentadores. No livro A Gênese, no capítulo 15, Kardec nos informa que a libertação dos possessos e as curas foi o que tiveram em grande maioria a contribuição do amado Mestre Jesus. Na época de Jesus, os espíritos imperfeitos, que eram denominados de demônios, eram responsabilizados por todas as doenças que não tinham causas conhecidas. E a imensa superioridade de Jesus agia com autoridade sobre estes espíritos imperfeitos. Bastava que ele mandasse para que eles se retirassem. Da mesma forma, existem inúmeras curas que são realizadas todos os dias nos centros espíritas, através da evocação e da moralização dos espíritos obsessores. E nós vamos falar um pouco mais sobre como isso procede. Nós iniciamos afirmando que o fluido é a matéria terapêutica. O fluido deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira delas é pela
pela vontade do curador. A segunda é atrair estes fluidos pelo desejo ardente, pela confiança e pela fé do enfermo. A cura pode ser promovida por estes dois efeitos, então de forma simultânea, o curador doando seus fluidos e o enfermo atraindo estes fluidos que lhe beneficiarão, ou então bastando um efeito apenas, agindo de forma isolada. Nós nos lembraremos que Jesus dizia muito: a tua fé te salvou. A fé é a verdadeira força atrativa. E nós podemos dizer que aquele que não tem fé, ele vai atuar a corrente fluídica com uma força de repulsão ou de inércia que vai paralisar a ação. Então, vamos dizer que nós estamos comovidos pela situação de um amigo muito querido. Nós que já frequentamos a casa por muitos anos, fizemos curso, já estamos interessados em servir, trabalhando na casa, percebemos que este amigo está perturbado espiritualmente. Nós convidamos este amigo para adentrar a casa, mas ele não crê, ele não tem fé. Dois enfermos, portadores do mesmo mal, diante do mesmo curador. Um pode ser curado e o outro não. Isso explica os princípios da mediunidade de cura. Aquele que adentrar a casa e não acreditar em tudo isso que acontece aqui, não tiver fé nenhuma, ele não vai ser beneficiado do trabalho da equipe espiritual. No livro A Gênese, capítulo 14, Kardec nos explica sobre as qualidades dos fluidos. E diz que o fluido é o veículo do pensamento. É por isso que muitas vezes nós falamos: pense naquele ente querido que está acamado e ele pode receber o tratamento à distância. Mas nós também podemos dizer que o pensamento, ele modifica as propriedades fluídicas e fornece uma vibração específica. Da mesma forma que os sentimentos também modificam as propriedades fluídicas. Kardec ainda fala que os maus pensamentos corrompem os fluidos, assim como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Se nós recebemos fluidos dos bons espíritos, estes fluidos são puros, tão puros quanto a perfeição moral deles. O perispírito, nós sabemos que é o envoltório fluídico dos espíritos. O perispírito une a alma ao corpo. E os espíritos encarnados, eles têm facilidade de assimilar os fluidos, da mesma forma que uma esponja se embebe de líquido. E depois disso, depois de assimilar estes fluidos, o perispírito entra diretamente em contato e reage no corpo físico. Quando nós recebemos os eflúvios bons, quando algum amigo querido, quando a minha mãe amada pensa em mim, com toda certeza, eu sinto bem-estar, eu tenho sensações salutares. Mas quando eu sou envolvida por eflúvios maus, quando alguém pensa em mim com mágoa, ressentimento, ódio, rancor, desejo de vingança, eu tenho sensações penosas. E quando esta impressão penosa, ela é permanente e enérgica, ela pode realizar uma desordem orgânica e, consequentemente, produzir enfermidades. Nós ainda podemos dizer que os fluidos, eles agem por semelhança de natureza. Existe a incompatibilidade entre bons e maus fluidos. É o mesmo que dizer que semelhante atrai semelhante. Então, nós dizemos que à invasão dos maus fluidos, nós devemos opor bons fluidos. Nós também dizemos que os fluidos, eles devem ter uma qualidade. O perispírito, ele contém a fonte permanente de fluidos.
Kardec diz que o remédio aplicável está em nós. Se nós temos uma fonte permanente de fluidos, nós devemos depurá-lo, nós devemos dar uma qualidade apropriada a eles, para que, se maus fluidos desejarem me atingir, eu tenha uma barreira, que são os bons fluidos. Esta qualidade dos fluidos, está diretamente ligada ao adiantamento moral do espírito. É a mesma coisa que falar das qualidades da alma. Uma pessoa que é virtuosa, um pai que é bondoso, caridoso, abnegado, altruísta, ele é bom, o seu perispírito está se enobrecendo gradativamente. Portanto, seus fluidos também têm uma pureza apropriada ao seu grau evolutivo. Nós dizemos que as imperfeições morais atraem os maus espíritos. Os bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, nada têm a temer dos maus espíritos. E nós ainda podemos dizer em relação à cura, que o espírito é o agente propulsor. Ele vai infiltrar num corpo deteriorado uma parte da substância do seu perispírito, seja ele espírito ou encarnado. A cura vai acontecer da substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. O poder de cura estará ligado à pureza da substância que é inoculada. Então, nós falamos da pureza dos fluidos. Quanto melhor ele estiver ligado aos bons sentimentos, à nobreza moral. E também da vontade. Quanto maior for a vontade, mais abundante será a emissão fluídica. Então, mais uma vez, Erasmo informa, nós devemos agir com melhoramento pessoal. Todos nós agirmos com uma necessidade de reforma íntima, de conhecimento de si mesmo, porque quando eu sei quais são os meus defeitos morais, eu posso combatê-los, eu posso buscar as virtudes que irão neutralizá-los. E desta maneira, quando eu me elevo, eu automaticamente afasto os maus espíritos. Kardec diz: elimine o mal e os maus espíritos serão automaticamente afastados. No livro Missionários da Luz, André Luiz, no capítulo 19, fala sobre o passe e nos explica que o passe é realizado pelos trabalhadores espirituais. São como enfermeiros vigilantes. Eles inicialmente tratarão os encarnados e posteriormente irão tratar as entidades infelizes, que normalmente são os familiares de quem está aqui. Portanto, mais uma vez, familiares desencarnados que estão aqui juntos de nós, mas também os familiares que estão em outros locais, encarnados ou desencarnados, e que estão ligados a nós através do nosso pensamento, também podem receber este auxílio. Estes trabalhadores, eles são trabalhadores de ordem elevada, eles têm conhecimentos especializados para trabalharem nessa função. Eles têm padrão mental de ordem elevada contínua para que possam realizar a exteriorização das faculdades radiantes. E aí Emmanuel fala que aqueles que são missionários da ordem magnética, eles devem ter um amplo conhecimento de si mesmos, porque eles devem saber controlar a si mesmos. Eles devem ter equilíbrio dos seus sentimentos. Eles devem amar os seus semelhantes, ter alta compreensão da vida, mas também devem ter fé e confiança em Deus. Aquelas pessoas que estão iniciando o trabalho de assistência como passistas,
Devem saber de toda a necessidade que envolve este trabalho, relacionado aos pensamentos, sentimentos e ações. Portanto, algumas questões que são relacionadas ao organismo físico podem neutralizar o seu trabalho espiritual. Este trabalhador, que é o candidato à tarefa espiritual relacionada ao serviço de passe, ele deve fornecer forças construtivas a todos aqueles necessitados. Se o sistema nervoso estiver esgotado, o canal não responde por conta das interrupções que foram sofridas. Esta pessoa, ela pode estar ligada à mágoa, à paixão, à inquietude, que vão agir como barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Ainda, excesso alimentar quando vem realizar o trabalho de passe. André Luiz explica que nós emitimos odores fétidos, que são exalados através dos nossos poros, principalmente das saídas de pulmões e estômago. E isso tudo vai prejudicar toda esta faculdade radiante que poderíamos emitir. Ainda, aquelas pessoas que bebem, mesmo que ocasionalmente, que acham que uma cervejinha, uma coisa assim, à toa, não irá prejudicar o seu trabalho, mas André Luiz diz que sim, álcool, tanto quanto substâncias tóxicas, irão atrapalhar, porque agem diretamente, causando distúrbios nos centros nervosos. Consequentemente, agem no psiquismo desta pessoa. E isto vai prejudicar, anulando a possibilidade de fornecer elementos salutares e reparadores. Vejam como é tão importante esta interação com o plano espiritual, mas num sentido onde você tem total controle de suas ações e pensamentos para que possa ser um bom servidor na causa nobre de toda a assistência espiritual que pode ser realizada. André Luiz ainda diz que trabalhadores deste plano, trabalhadores magnéticos que agem de forma especializada, doando fluidos, estão em todos os lugares, estão em casas religiosas de todos os matizes. Ele afirma que tanto faz se é uma igreja católica ou um templo budista, desde que este local religioso trabalhe com o bem, trabalhe incentivando a fé e a confiança em Deus. Existem legiões de trabalhadores especializados que podem fornecer o alívio àquelas pessoas que estão fervorosas solicitando este tipo de alívio. Nós ainda podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 26, Dai de graça. Um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde aos enfermos, ressuscita os mortos, cura os leprosos, expulse os demônios, dai de graça o que de graça receber. E Kardec vai nos explicar neste trecho que nós não devemos cobrar, não devemos exigir pagamento pelo que nós não pagamos, pelo que nós tivemos de graça. Os discípulos receberam gratuitamente a faculdade de curar os enfermos e também de expulsar os demônios. Um dom que foi dado por Deus para que pudesse aliviar os sofredores e pudesse também propagar a fé. E desta maneira nós podemos utilizar um trechinho do livro Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, quando ele diz que o remédio espiritual são os fluidos. E estes fluidos, eles podem ser ministrados aos doentes por meio dos passes e da água fluidificada.
O livro Assistência Espiritual, de Moacir Petroni, traz todo este trabalho de assistência explicado de forma minuciosa, inclusive com fotografias sobre a posição das mãos, toda a forma de assistência vinculada a crianças, para os espíritos obsessores, tudo explicado minuciosamente. E ele diz que todas as pessoas que buscam assistência espiritual têm problemas nesta existência ou em outras. Estas pessoas se comprometeram na parte psíquico-físicas ou então de perturbações espirituais, e elas precisarão de um grande esforço para eliminarem sofrimento, angústia e dor, para depois trabalharem em prol de si mesmos, da sua evolução, e posteriormente trabalharem em prol dos seus semelhantes. Quando nós adentramos a casa em busca de uma assistência espiritual, nos informam: você vai passar pelo passe, deve fazer o tratamento com a água fluidificada, mas é importante ouvir as palestras. Depois, quem sabe, você não faz o curso, porque as orientações, primeiro dadas na palestra, fazem com que estejamos conscienciosos do nosso comportamento e das nossas necessidades de aprimoramento. Os cursos vão trazer ainda mais conhecimentos doutrinários e evangélicos, para que esta pessoa possa atingir plena harmonia de si mesmo, plena recuperação, e um dia deseje trabalhar com gratidão na assistência dos seus semelhantes. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Por que nós estamos aqui servindo? Por que nós gostamos de trabalhar com os trabalhadores do alto, com os trabalhadores do amado Mestre Jesus? Erasmo diz que todos aqueles que receberam tanto da assistência espiritual se lembram do dia que adentraram a casa por aquela porta, chorando, com desequilíbrios psíquicos, com dores, com arrepios, com alucinações, diziam. Será que era alucinação? Viam espíritos, ouviam espíritos e não sabiam por que estavam tão mal, tão doentes. Estas pessoas, quando vão se aliviando dos seus sofrimentos pouco a pouco, quando essas pessoas entram realmente no controle de si mesmos, na posse intelectual, psicossomática de todo o seu corpo físico e espiritual, são gratas. As pessoas, quando percebem por tudo que passaram e sentem o benefício do trabalho de assistência, decidem que devem agir e fazer alguma coisa por estes que tanto lhe beneficiaram. O trabalho de assistência é belíssimo, e quando nós podemos nos recuperar totalmente e também fazer parte deste grupo, doando, é quando nós nos enchemos de alegria. É a gratidão que nos faz servir. Não é uma necessidade de receber mais e mais, mas ofertar pelo menos uma pequena parte do que nós recebemos aqui, do que nos permite ter um bom relacionamento no nosso trabalho, um bom convívio familiar, conversarmos com sensatez, sermos pessoas comuns de posse dos nossos atos e pensamentos. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada, para que possamos finalizar este trabalho. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por mais esta noite, onde estamos envolvidos como a verdadeira família do Senhor. Quando nesta casa nós somos reais irmãos, pensando em Ti, meu Pai, nós só temos a agradecer. Que neste momento os trabalhadores espirituais se envolvam conosco, e se houver a possibilidade, que vão aos nossos lares e lá possam realizar mais uma vez o trabalho de assistência espiritual, resgatando espíritos infelizes, orientando estes espíritos, que eles possam vir para cá e tenham o auxílio que merecem. Também, Pai, onde estiver um familiar nosso, carente do amparo espiritual, que ele possa chegar até esta pessoa e ela possa ser envolvida pelo amor de Jesus e todos os fluidos que os bons espíritos possam emanar.
Nós somos gratos e agradecemos também ao mentor por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.